Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Você pode se colocar em pé só para nós lermos a palavra? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Pode abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3. Amém? Então diz assim, preste bem atenção, porque eu vou ler o que Jesus falou. Então é Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Amém. Pode tomar o assento. Agradeço o convite que foi feito pelo pastor Daniel. Fomos bem recebidos desde a primeira vez. É um prazer estar com os irmãos e falando sobre o Senhor. É um prazer, é uma gratidão, é uma oportunidade única que precisamos valorizar e aproveitar. Amém? Como é bom estar na presença do Senhor. Hoje, noite de Santa Ceia, estamos aqui todos juntos cumprindo uma ordenança. E eu venho trazer nesta noite mais uma ordenança, porque Jesus é maravilhoso. Amém? O livro de João, para mim, é um livro muito especial. Eu adoro o livro de João. João era aquele discípulo que tinha intimidade com Deus. Segundo os teólogos, ele encostava a cabeça no peito de Cristo e assim ele ouvia as palavras. Não é à toa que ele nos deixou 5 livros. Este de João, ele já começa no primeiro capítulo dizendo um estudo profundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí nós tiramos o verbo, colocamos a palavra de Jesus. Verbo quer dizer ação. E quem nos fez? Ação. Ele criou o mundo, Ele estava com Deus. Nada foi feito sem Ele. Depois o livro de João ele continua, né? Tem vários capítulos. Capítulo 6, que ele fala da terceira eventual multiplicação dos pães, que não houve. Não houve. E a gente acompanha a primeira, a segunda, a terceira, não houve. Reflita lá no capítulo 6. Depois em 8 ele fala da Madalena, foi pega em adultério. E aí ele vem falando, capítulo 14 então, é maravilhoso, que Deus fala assim: não se turbe o vosso coração. Para onde eu vou, há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou, teria dito. Amém? E aí ele diz que Jesus, ele não é religião. Religião é aquela coisa, né? Eu vou me ligar a Deus, então vou buscar uma religião. Judaísmo, muçulmano. Nós somos cristãos. E Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. E aí eu chego no capítulo 15, onde ele fala com os discípulos. E ele trata discípulos como amigo. Os discípulos, cada um já teve seu fim aqui na terra. Mas ele nos deixa a palavra para que nós damos a continuação à sua palavra. E ele fala sobre frutos. Ele fala que na primeira parte, vamos dividir a mensagem em 3 partes. De 1 a 8 ele fala sobre fruto. Ele fala que deve permanecer nele. Se você estiver em Jesus, ele diz no versículo 7: se vós estivesse em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. O 8 ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Que privilégio ser chamado de discípulo. Eu venho trazer essa palavra porque eu tenho certeza que tem irmãos e irmãs que antes cantavam, hoje não cantam mais. Antes oravam, antes não.
Antes pregavam a palavra, encontravam uma pessoa e tinha aquele gosto de falar de Jesus. Hoje não fazem mais. E aqueles que são novos convertidos, até quando vai ficar esperando uma chance de fazê-lo? Chega aqui, eles pregam, eles cantam, mas e você? O Senhor quer que você dê fruto, que você também faça alguma coisa que tenha aprendido por Ele. E é isso que eu venho convocá-los nesta noite, para que nós possamos dar mais fruto, mais fruto. Amém? Eu já vi histórias, você não precisa esperar tanto. A gente coloca frutos que vêm de uma árvore frutífera. Eu ouvi falar de um pé de limão que ele demorou 14 anos para dar fruto. 14 anos. Pensaram em tirar esse pé, porque um pé de limão que não dê fruto. Mas ele demorou 14 anos. Hoje ele tem um fruto bonito. Hoje tem aquela sombra bonita, um pé de limão. Amém? E o caqui, já ouvi dizer que o caqui precisa ser machucado. Você precisa machucar ele para que ele possa dar fruto. Agora nós não precisamos passar por isso. Não precisamos demorar tanto para dar fruto como o limão e nem ser machucado como o caqui. Nós podemos aprender do Senhor e começar a dar fruto, a multiplicar. Amém? A nos multiplicar. E esse fruto, ele não é necessariamente almas convertidas por nosso testemunho. Quando eu li a mensagem, eu imaginei, fruto? Eu preciso pregar mais, eu preciso falar mais do amor. Mas e eu? Como que eu estou perante o Senhor? Eu estou bem? Eu estou dando fruto? Eu estou melhorando de vida? Eu estou aprendendo instrumento para louvar o Senhor? Eu estou aprendendo canto? Eu estou estudando a mensagem? E como que é a minha vida secular? Eu falo, eu represento um cristão? Na Bíblia, em Atos, diz que os discípulos, eles demoraram 1 ano para serem reconhecidos como cristãos. Só depois de 1 ano que eles foram chamados de cristãos. Amém? E aí é que eles foram mudando e foram sendo chamados de cristãos pelas suas obras. Então Cristo, visto daqueles que permanecem em comunhão com Ele, eu posso ser chamado de cristão se eu estou em comunhão com Ele. Se eu estou, Ele é a videira e o Pai é o lavrador. Ele é o meu lavrador. Eu tenho que aprender com Ele por uso com Ele. E depois de 9, versículo 9 a 17, ele fala do amor. Esse amor assim que a gente não encontra por aí. Não é um amor assim de falar, é um amor diferente. Precisamos aprender com Jesus. E ele diz assim no versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizesse o que eu vos mando. Que privilégio ser amigo de Jesus. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de seu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Agora eu quero te falar, porque às vezes a pessoa não dá fruto. Porque as pessoas às vezes, uns são acanhados, outros, se tem quem faça, por que eu vou fazer? Mas se é para você fazer, você tem que fazer. Eu costumo dizer que você não precisa sair socorrendo ninguém. Agora, se você parou para ver um acidente, você passou a ser obrigado a socorrer. E as coisas acontecem na nossa vida, que a gente não escolhe, mas o Senhor que prepara, porque o Senhor está no controle de tudo. E assim eu quero te falar, controle de tudo, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que ter uma identidade. Eu sei que todos têm aqui uma identidade. Aquela identidade que tem o registro geral. E registro geral é que vem assim, a matéria da datiloscopia. Então eles pegam os seus dedos e colocam lá, e todo mundo tem um dedo do polegar na identidade. Esse dedo tem uma mensagem, um selo. Se você for lá em Jó 37:7,
está dizendo assim: Ele, é Jó falando de Deus, Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. Daí vem que a palavra diz assim: te escolhi desde o ventre da sua mãe. A medicina diz que é colocado esse selo no 6º mês de geração. No 6º mês de cada um é colocado um selo, como está escrito na palavra. E aí esse selo é um selo que cada um tem. Quando você põe a mão na água, incha, assim como o feijão de molho, há uma maceração e você vê o seu selo. Esse selo é colocado por Deus. E está dizendo aqui, na palavra, versículo 16 do capítulo 15 de João: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, de vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns ao outro. É fácil amar o irmão? Não, não é fácil. A nossa natureza não permite. Mas nós precisamos vencer a nossa natureza para amar o nosso irmão. Irmão que eu falo é toda criatura, aquela pessoa que nunca te viu. E aí eu vi o pastor Cláudio Duarte. Já ouviram falar do pastor Cláudio Duarte? Falando em redes sociais que ele tem uma identidade. Essa identidade é diferente do RG. Essa identidade é o perfil dele. Ele prega o evangelho com humor e as pessoas confundem. Ele tem alguns assim que ele posta, com alguns outros que ele segue. Ele é influenciado pelo pastor Silas Malafaia, pelo pastor Luciano Subirá. E aí ele fala, ele já foi em rede nacional, e ele fala que ele é contra o aborto, porque não é ele que é contra, é a palavra. Ele é contra a união de pessoas do mesmo sexo, porque não é ele, é a palavra. Então ele não abre mão da palavra. É uma identidade dele, de seguir a palavra, de seguir o ensinamento deste livro. E aí eu fui buscar a questão de como nós somos formados. A gente vem ao mundo, primeiro você é formado por Deus, como eu já disse na palavra. Ele te escolheu primeiro. Aí você vem numa família, todo mundo vem com uma mãe e com um pai. E depois dessa família, você é colocado numa sociedade. Essa sociedade é um povo organizado, é politicamente organizado. Então são as igrejas, as escolas, as prefeituras, os cartórios, as faculdades, as pós-graduações. E assim você vai sendo elaborado o seu perfil, o seu caráter. Pessoas que falam de você, pessoas que pensam de você, e você mesmo, o seu pensamento. E aí eu fui ver sobre o pastor Luciano Subirá. Quem é ele? Eu não conhecia. Silas Malafaia eu já vi. E aí eu achei uma parte que ele estava pregando e falando assim: olha, eu achava engraçado, eu ganhava mais do que meus irmãos. Eu tinha 14 anos, ganhava mais que eles. Eles saíam para trabalhar e eu não me preocupava. E aí ele chega em casa assim, está o pai e uma pessoa lá, amigo do pai, ele falou: boa tarde, tudo bem? E passa. Aí o pai fala para ele: tudo bem? Não, vem cá, vem cumprimentar o seu chefe. Ele: o quê? Seu chefe, a partir de amanhã você vai trabalhar para ele. Trabalhar para ele? Mas quanto que eu vou ganhar, hein? O pai falou: não interessa. Você vai fazer o seguinte: você vai trabalhar para ele, você vai pegar 10% e vai dar na igreja. E aí você vai pegar, vai ficar com um pouquinho, o restante você vai ajudar em casa. Ele: quem é ajudar em casa? Mas você não precisa. Aí ele falou: aí está o ponto. Você precisa. Você precisa aprender a lidar com o dinheiro. Você precisa começar a ajudar em casa para saber quanto custa lá em casa. Você não vai ser aquele sanguessuga que vai sugando. E os pais têm que fazer tudo por eles. Hoje tem pai, mãe, que o filho não faz nada. Por quê? Porque chega, está tudo lá, tudo passado, lavado, comida pronta. E esse não é o tipo de filho que eu quero. Você tem que ter caráter. Aí ele falou assim: você vai ter que ter horário para cumprir.
Você vai ter responsabilidade. Mas eu só tenho 14 anos. É aí que está o negócio. Você já começa desde cedo. E aí ele foi explicando que nós viemos de uma geração, eu vim dessa geração, que o pai foi muito duro com a gente. Papai batia por qualquer coisa. E papai mandava cuidar da lojinha. Quer dizer, 14 anos já cuidava da lojinha, 5 anos. Tinha que fazer tudo direitinho. Mas uma vez eu encontrei uma pessoa que conhecia meu pai lá em São Paulo, que tinha uma loja. Eu falei com ele: ó, o senhor conhece meu pai? E ele: quem é seu pai? Maldonado. Aí ele parou, pensou e ele disse assim para mim: olha, eu nunca vi uma pessoa tão honesta como o seu pai. Aí eu entendi, porque aquele monte de surra que eu levei valeu a pena para ouvir isso do meu pai. E aí Subirá continua. Esse pastor continua falando, porque chegou para ele e falou assim: essa geração é muito mimada. E ele pergunta: mas quem foi que mimou? Os pais hoje são assim mais light, né? O filho, ele não corta uma grama, não lava um carro, não põe lixo para fora. As meninas não lavam uma louça, não cozinha. Por quê? Porque os pais fazem tudo. Sofreram tanto e hoje quer ter uma vida diferente. E onde está o caráter? Onde se cria esse caráter? Amém? Essa questão a gente precisa tomar cuidado, porque está havendo uma programação ao contrário. E essa programação a gente não sabe onde vai parar. E eu não estou falando de coisas absurdas, coisas simples. Porque o diabo ele vai começando, ele vai atingindo a família, vai atingindo a sociedade, vai tomando poder. E as pessoas vão entrando. E daqui a pouco a gente não tem mais caráter, cada um faz o que quer, as coisas erradas costumam ser costumes, né? Costumam tomar firmeza, e a gente tem que resgatar o que a Bíblia nos ensina, o que nós aprendemos lá atrás. E aí ele fala assim, ele dá um exemplo assim: olha, a escultura é ruim, a pedra é ruim, põe a culpa na pedra. E o escultor não paga a conta. Mas eu venho te falar que nós tínhamos uma dívida e Jesus Cristo pagou a nossa conta. Ele foi para o Calvário. O sangue dele tem poder, porque ele sofreu até antes da cruz. Antes da cruz, ele chegou no Getsemane e falou com o Pai: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E aí ele começou a suar grandes gotas de sangue, que o sangue escorria até o chão. E aí ele sentiu a presença de um anjo para confortar. E aí tem gente que você vai pregar, ele quer zombar de Jesus, quer zombar. Um homem que apanhou no nosso lugar, ele apanhou, ele sofreu. Aquele chicote na ponta do couro tinha ossos. E aquilo, quando acertava a pele dele, arrancava a carne. E ali ele começava a sangrar. Tudo isso para que nós tivéssemos esperança hoje. Para mim e para vocês estivéssemos aqui. E ele pagou a nossa dívida. A nossa dívida. Aquela coroa era para mim. Aquela coroa de espinho era para mim. E foi pago por ele. Ele usou uma coroa que era nossa. Oh, glória! Essa coroa não tem preço. E aí você vai falar de Jesus? Jesus, eles não querem entender. Jesus não é um homem. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, como que nós devemos agir. Amém? 2:3, Filipenses, carta a Filipenses, o apóstolo Paulo fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Isso é difícil, né? Os outros são melhores que eu. Os outros são superiores a mim. A minha natureza não aceita. Mas como eu tenho quebrado a cara, como eu quero ser arrogante, eu quero saber. Eu quero que saibam o que eu sei fazer, que eu sei falar. E quando o Senhor já preparou tudo para mim. Esse encontro estava marcado para nós hoje. Essa palavra estava marcada para a gente
receber. Eu também estou recebendo do Senhor. Então estamos todos juntos aprendendo com Ele, aprendendo na palavra. E o apóstolo Paulo continua aqui: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome: Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Então essa é a parte do amor que Deus nos ensina. O amor de Cristo é o modelo para com o nosso amor fraternal. Cristo que temos mais como amigo do que servos. Atendidas certas condições, nossas orações serão ouvidas. Mas ele também fala do aborrecimento. Aborrecer de pregar o Evangelho. Eu me lembro que nós tínhamos lá um trabalho na Vila Galvão, em Guarulhos, de evangelismo noturno. Até o pastor da igreja questionava: mas evangelismo noturno é? Nós saímos às 11 horas da noite da igreja e voltávamos às 2, em dois. E quando eu ia entregar o folheto, aquele folheto assim, que a gente está acostumado, acontecia de tudo. Uns pegavam, outros não pegavam, uns amassavam, e aquilo me irritava, e o Espírito Santo falava: ó, a obra não é sua, deixa que eu faça a obra. E eu continuei. E aí um irmão, na época ele era diácono, hoje ele é pastor, dirige uma igreja de Guarulhos. Aí nós estávamos juntos, íamos conversando, e pegamos uma praça movimentada lá, e avistamos um rapaz sentado, cabisbaixo, pensativo. Aí fomos lá entregar o folheto. Quando você vai entregar o folheto, você não sabe o que vai acontecer, mas o Espírito Santo está ali. E aí nós entregamos o folheto, ele olhou, aí nós começamos a conversar, e depois de um tempo ele falou assim: ó, vocês são bons de papo, hein? Que papo gostoso de ouvir. Eu vou falar para vocês, eu estou com uma faca aqui, ó, e mostrou a faca, eu me arrepiei. E ele falou assim: vai vir uma mulher, uma moça, numa moto, ela era minha noiva, e ela está com outra, ela me deixou para ficar com outra. Eu estou aqui para matar ela. Mas vocês estão falando tanto comigo que eu já nem quero fazer mais nada, amém? Isso é o que o Senhor faz. E aquele dia valeu a pena. Um outro dia nós estávamos lá colocando leite lá no moradores de rua. Aí eu estava no carro colocando leite assim. Aí chegou um: polícia, todo mundo, mão na cabeça. E eu ouvi e falei: não é comigo. Ele gritou para todo mundo. Eu continuei pondo. Meus irmãos estavam juntos, puseram a mão na cabeça. E eu estava tão assim ligado no céu, achando que eu estava fazendo trabalho para o Senhor, e achando que o Espírito Santo estava ali. Aí ele falou: e você, não vai pôr a mão na cabeça? O que você está fazendo? Eu falei: eu estou a serviço do Senhor, estou dando leite aqui para eles. Ele se comoveu, que eu tive certeza que o Espírito Santo estava comigo. Aí ele falou assim: eu sou da polícia, mas já que o Estado não faz, nós precisamos fazer, né? Olha, se precisar da polícia, pode me chamar. E aí ele revistou quem tinha que revistar e falou: ó, que Deus abençoe. E fui abençoado pelo policial, porque eu estava fazendo um trabalho do Senhor, amém? Então vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena fazer o bem. E a Escritura nos promete essa vitória. E aí, a própria palavra, ela nos fala que você vai ser aborrecido de pregar a Cristo. Porque Cristo não é amigo do mundo. É um ódio sem causa. No versículo 25 ele fala: aborreceram-me sem causa. Não teve causa para que aborrecesse a Cristo. Mas a palavra diz: porque o coração natural é inimizade com Deus, e porque as palavras condenam o pecado do mundo. Então o mundo não é nosso. O mundo, quando nós chegamos, já estava aqui. Ele já é do jeito dele. Nós vamos passar por aqui.
mas que possamos passar e fazer a nossa obra, deixar o nosso trabalho aqui, representar a Cristo. Então eu te falei que você é formado por Deus, pela família, pela sociedade, pelas pessoas que pensam e falam de você. A Bíblia fala de Noé. Noé era considerado louco. E Deus acabou com as pessoas com o dilúvio. Também Elias era um lunático. E Cristo um farsante. Olha que as pessoas o que falavam deles. Mas olha o tipo de pessoa. Você se preocupa com o que falam de você? Mas eles não têm gabarito para falar de você. Quem tem que falar de você é Deus. Você tem que se ligar a Deus. Eu já vi nesse país presidente impedido de manter o seu mandato, não por incapacidade, mas por imoralidade, por uma conduta moral que ele não respeitou. Tem um jogador da Argentina que também foi incapacitado de representar o seu país. Não por incapacidade, jogava bem, mas por conduta moral ele não pôde dar continuidade, não pôde representar. Então é isso que acontece. Jesus fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Precisamos atentar para esses detalhes. Então você tem que saber o que Deus pensa de você. Às vezes é melhor você tirar tudo que você aprendeu e começar a orar e falar com Deus. E falar o que Ele pensa de você. Em 2003, eu tinha 2 anos de casado e minha filha tinha 1 ano. Aí saiu um bócio na minha tireoide, eu fui até o hospital, fiz biópsia, não deu nada. E aí foi marcada a cirurgia para retirar o bócio, tirou a tireoide inteira. Aí saiu o resultado favorável ao carcinoma medular. E a médica que me operou falou: olha, você tem câncer. Eu falei: não, não tenho câncer. Eu não aceitei, né? Aí eu olhei lá, tá favorável. Olha, tá favorável. Isso não quer dizer que eu tenho. Não, você tem câncer. Mas vai lá fora que eu vou ter que marcar outra cirurgia. E aí eu te chamo pra gente agendar. E foi agendada outra cirurgia. Aí foi aquele momento que não tinha para quem perguntar, né? Mamãe não estava lá, meus amigos não estavam. Eu tive que falar com Deus. E aí eu falei com Deus. E falei para ele: é assim, eu vou morrer? Já estou para morrer? E o que o Senhor me prometeu? E eu tenho para te falar mais uma coisa: o que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Pode acreditar que Ele vai cumprir. O tempo do Senhor não é o nosso. Nós esperamos, não falou que ia cumprir? Ele não falou? E como nada acontece, mas eu quero te falar: Deus não é filho do homem para que minta. Amém? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Guarde essa palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí Deus falou comigo: não, você não vai morrer, mas você precisa passar por isso. E aquela tristeza que estava assim me consumindo, que eu estava assim ficando apavorado pela notícia, veio uma alegria no meu coração, que dava vontade de rir à toa. É assim que Deus faz. Quando você se liga no trono e ouve a palavra do Senhor, como eu senti naquele dia, não tem nada incomparável. Aí você sente que tudo vai valer a pena. Amém? Tudo vai valer a pena. E aí eu chego para a médica e ela agenda e ela fala: não avisa a família, não precisa alertar ninguém. Aí eu pensei: não, porque Deus falou comigo. E aí nós fomos para a cirurgia, ela voltou: não, você não tem câncer. Amém? E eu já sabia que o Senhor já tinha me falado. Recentemente eu tive com uma médica e ela falou: você tem muita sorte. Eu: não, eu tenho Deus. Eu não tenho sorte, eu tenho Deus. Deus é maravilhoso. E às vezes é aquela coisa, eu tenho como Pedro na Bíblia, que Deus falou com ele: olha, o Satanás pediu você, que ele quer se andar no trigo, ele quer mexer com você no trigo. Satanás pediu a tua alma. E depois Cristo foi educando Pedro. Pedro era aquele que dava a bola fora, né? Só que aí quando você pega o livro dele, aí você vê que parece que é outro personagem.
Porque Jesus falou com ele: ó, você tem que passar por isso, Pedro. Você tem que me negar 3 vezes. Você tem que sentir certas coisas. Eu sei que você vai pregar para 5.000 pessoas. Eu sei que você não vai mais me negar. Quando vão falar para você, quando falarem para você: olha, para de pregar na praça, e você vai responder: eu prefiro seguir a Deus do que seguir aos homens. Eu prefiro andar na contramão. Eu sei que você vai pedir para ser sepultado, morto na cruz de cabeça para baixo. Eu sei de tudo isso, mas hoje você tem que passar por isso. Nós precisamos passar por certas coisas para aprender do Senhor, para criar um caráter de Cristo, para ter uma opinião que ninguém tira de você. É uma experiência com o Senhor. Mas eu só vou ter isso se eu começar a caminhar com Ele, permanecer nele, começar a cantar, começar a pregar para mim mesmo, pregar nas igrejas, pregar nas vilas, pregar onde você estiver, com o seu comportamento. Precisamos ter um comportamento cristão. Às vezes você não precisa abrir a boca, mas você tem que ter um comportamento moral, um caráter, uma conduta, para que fale: ali vai um cristão. O meu tio, ele é pastor, e ele disse uma vez que chegou um irmão, uma pessoa que trabalhava com ele, e falou: olha, bem que você me pregava, bem que você me falava, bem que eu sentia. Eu fui no interior e passei um fim de semana e fui numa igreja, e cheguei lá, aceitei a Jesus. Aí, glória a Deus, ele falou. Aí ele pensou com ele mesmo: eu nunca preguei para ele, eu nunca falei nada de Jesus para ele. E aquilo ficou assim, e ele foi orar. E aí ele falou: agora eu estou sabendo. Quando ele chegava e falava assim: olha, sobrou uma diária, eu não vou devolver não, minha empresa é rica, né? Vou ficar com essa diária para mim. Aí meu tio disse falava para ele: acho melhor você devolver, né? Que assim você vai ter credibilidade, vão acreditar em você. Quando você precisar de mais, eles vão atender. Quebrou o negócio lá, eu dei um jeito e vou apresentar uma nota. Eu acho que você não devia fazer isso, porque mentira tem perna curta, né? Hoje você mente, amanhã. Então ele foi passando condutas para ele, conduta que a gente aprende com Cristo, só que precisamos pôr em prática. Quando você começa a pôr em prática, as coisas vão acontecendo. Então negue-se a si mesmo e acompanhe a Cristo. Esta noite vai ser lido aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu venho depois dessa palavra me examinando. E como eu erro, eu estou como um Pedro, mas eu amo o Senhor. E eu quero melhorar, eu quero aprender, eu quero viver como o Senhor espera de mim. Amém? Eu vou entregar a palavra, mas eu quero te falar uma coisa. Você deve estar questionando: por que essa palavra? Por que fruto? Por que eu tenho que me aborrecer como Cristo se aborreceu? Quem sou eu? Sou pequenininho. Mas o Senhor, Ele já deixou escrito aqui. O que em Mateus 16, 26 diz? Quando Ele fala de obra, precisamos fazer a obra. E Ele diz assim: porque o Filho do Homem, Ele fala na terceira pessoa do singular, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras. Amém? Se eu fizer hoje, eu vou ter benefício segundo o que eu fizer. E aí o apóstolo Paulo, aquele que foi considerado, ele é considerado menor, porque ele não teve, ele não andou com Jesus Cristo, mas ele deixou uma baita obra. A gente estuda muito segundo o que ele fez, né? O apóstolo Paulo, aquele que vivia assim com os reis, vivia como rei, abriu mão de tudo para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, todos nós, para que cada um receba segundo o que tiver feito,
por meio do corpo. Amém? Você tem um corpo, o seu corpo anda, o seu corpo fala, o seu corpo respira, o seu corpo se alimenta. Amém? Tem muita gente que não pode fazer exatamente isso. Podia antes, já não pode mais. Alguma dessas coisas que eu fiz, que eu falei. E aí o apóstolo fala assim, ele termina assim: feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então vai chegar um momento que nós vamos lembrar de todos os segundos e minutos dessa vida. Tudo que você fez e deixou de fazer, você vai ter lembrança. Tem coisa que você fez e você não esquece. Tem coisa que você já quer esquecer, já esqueceu. Mas chegar um momento que você vai ver tudo que você fez de bom e de mal. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo nesta noite. Eu acredito neste livro. Eu adoro a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A santidade e a trindade. Que Deus abençoe a todos.